Que o Império Otomano foi um dos impérios mais longevos da história, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é como esse império acabou. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do declínio do Império Otomano. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você já considerou fazer parte do clube de membros do canal? Se você não considerou e se você não faz parte, você está perdendo simplesmente um vídeo exclusivo por semana. Olha só, e para fazer parte não custa quase nada, é menos do que o preço de uma paçoca. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. O Império Otomano era um Estado Islâmico que, no auge do seu poder, entre os séculos 16 e 17, controlava partes da Europa, o norte da África e parte do Oriente Médio. De um emirado fronteiriço no século 13, o Império Otomano cresceu e se tornou uma das maiores potências da Era Moderna. E foi durante o reinado de Solimão o Magnífico que o Império Otomano ganhou status de potência, inclusive ali no Mediterrâneo. Mas, como acontece na maioria dos impérios, ao longo do tempo ele foi declinando, até que se desfaleceu. E durante o século XIX e início do século XX, ficou conhecido como o Homem Doente da Europa. Mas, para te contar a história da queda desse império, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. No final do século XVIII, a crise do Império Otomano manifestou-se através de uma crise do seu sistema militar. O exército otomano, sua organização e equipamento, ainda estava significativamente atrás dos exércitos das principais potências europeias. Além disso, a arbitrariedade dos senhores locais teve graves consequências econômicas e sociais. O país ficou gradualmente mergulhado no caos e as finanças do Estado tornaram-se mais escassas. Estava cada vez mais claro para os chefes mais inteligentes e sóbrios do Império que eram necessárias reformas abrangentes e completas. Contudo, qualquer tentativa de reforma colocaria em risco a multiplicidade de interesses adquiridos e poderia potencialmente danificar muitos direitos e privilégios adquiridos. A ideia de qualquer reforma provocava imediatamente uma resistência feroz de numerosas forças da sociedade. As raízes mais profundas da crise do Império Otomano residem no declínio gradual dos seus próprios alicerces. O Império baseava-se no sistema feudal, um sistema do qual dependia da força militar e econômica do Estado. O Império também sofria da lenta, mas persistente penetração das influências econômicas da Europa. E este sistema começou a ser perturbado no final do século XVI. Não demorou muito, e a divisão do Homem Doente da Europa parecia iminente. Mas havia algumas grandes forças que queriam a sua parte no grande biscoito de bolacha que era o Império Otomano. É por isso que a questão oriental, como é tipicamente chamada a divisão do Império Otomano, marcou a política do século XIX. A Rússia tinha o maior interesse na questão oriental. Durante o Tratado de Paz de 1774, a Rússia ganhou o direito de proteger os cristãos ortodoxos no Império Otomano. A Grã-Bretanha e a França, por outro lado, defendiam a sobrevivência do Império devido aos seus interesses econômicos no Mediterrâneo. Os otomanos, enfraquecidos pelas derrotas militares e pelas revoltas cristãs, iniciaram uma série de reformas importantes no início do século XIX. O endossante destas ideias de reforma foi o sultão Selim III, que subiu ao trono no ano que começou a Revolução Francesa. Desde o início, os seus maiores esforços foram direcionados para a recuperação das finanças do Estado e a reforma do exército. O seu principal objetivo era reorganizar o exército segundo os modelos ocidentais, razão pela qual foi necessário liquidar a icônica Ordem dos Janizaros, bem como a cavalaria, isso tudo para introduzir o serviço militar permanente. Juntamente com isto, era necessária uma nova organização da administração e das finanças. Mas o doente da Europa não poderia curar-se tão facilmente. O novo sultão Mahmud II conseguiu resolver a questão dos janizaros, derrotando-os com o exército e abolindo-os completamente em 1826. Mahmud II também introduziu uma série de medidas progressistas no Império Otomano. Isso em relação à organização estatal, militar e administrativa. Ele passou a ser lembrado na história otomana como um grande reformador. Além disso, ele foi um grande modernizador e deu um exemplo pessoal ao usar ternos europeus e assistir concertos, óperas e balés em embaixadas estrangeiras. A língua francesa em Istambul tornou-se um sinal de cultura.
Mas tudo isto ofendeu muitos muçulmanos ortodoxos e as instituições religiosas foram deixadas de fora das reformas. Por mais progressistas que fossem as reformas, havia algo que impedia que o império se curasse. Mesmo governantes capazes como Mahmud II não conseguiam evitar o que estava por vir. O homem doente da Europa estava morrendo de uma doença que não tinha cura. Durante séculos, as nações dos Balcãs preservaram sua identidade étnica e nacional, mesmo vivendo sob o domínio do Império Otomano. E uma das principais barreiras que impedia essa integração política e social era a questão religiosa. Enquanto os otomanos eram muçulmanos, a maior parte da galera dos Balcãs eram cristãos ortodoxos. Assim como essa barreira social e política era intransponível ali dentro do Império Otomano, ocorreu durante o século XIX a questão oriental. A primeira revolução eclodiu na Sérvia, seguida pela Grécia e pela Armênia e outras nações até 1878. A questão oriental tornou-se novamente o centro da política europeia quando eclodiu uma grande revolta de camponeses na Herzegovina em 1875. A revolta rapidamente se espalhou por toda a Bósnia. A Sérvia e Montenegro decidiram ajudar a Bósnia na luta contra os otomanos e, como resultado, a guerra tornou-se uma questão europeia de primeira classe. Nesta guerra, a Sérvia e Montenegro recuperaram várias cidades importantes e aumentaram seu território. A Rússia, como vencedora da guerra em março de 1878, impôs o Tratado de Paz de San Stefano aos otomanos. As suas disposições previam a criação de um grande estado búlgaro, através do qual a Rússia controlaria ainda mais os Balcãs. Mas as grandes potências não ficaram satisfeitas com as decisões tomadas em San Stefano. Um novo tratado de paz foi assinado, desta vez em Berlim. O Congresso de Berlim foi realizado de 13 de junho a 13 de julho de 1878 e contou com a participação de representantes da Alemanha, Áustria-Hungria, França, Grã-Bretanha, Itália, Rússia e Império Otomano. As decisões do Congresso de Berlim puseram fim à crise do Oriente temporariamente. Embora as questões principais em termos mais amplos tenham sido resolvidas pelo Congresso, o seu percurso foi entrelaçado de dificuldades. Embora certas disposições tenham sido alteradas, a situação não melhorou muito para o Império Otomano. A maior parte dos seus territórios foi perdida e grande parte de sua influência desapareceu. O Império estava desaparecendo lentamente e ninguém poderia impedir isso. O novo sultão, Abdul Hamid II, protestou contra estas decisões, mas sem sucesso. Hamid ficou desconfiado e inundou o império de espiões. Sentenças de morte eram proferidas todos os dias. A situação do império forçou os jovens progressistas a irem para o exterior, onde foi criado o Comitê dos Jovens Turcos. Abdul Hamid enfrentou uma série de questões que surgiram. O Estado otomano estava afogado em problemas, sendo um dos principais a dívidas com os credores estrangeiros. Assim, as nações estrangeiras interviam ali na Turquia como bem queriam, e o Estado turco passou a ser um império semicolonial. Abdul Hamid governava de forma cada vez mais despótica e sanguinária. Do outro lado, a juventude progressista tinha chance para tentar reverter esse quadro, indo cada vez mais contra o sultão. Em 1891, um grupo de intelectuais e oficiais turcos estabeleceu o Comitê para a União e o Progresso em Genebra, encabeçado com a tarefa de liderar a luta para derrubar o sultão e introduzir a ordem democrática no país. O comitê foi liderado por jovens oficiais, na sua maioria estacionados na Macedônia, e representantes de nações oprimidas, como os macedônios, armênios e árabes, também compareceram. A revolta, conhecida como Revolução dos Jovens Turcos, levou à derrubada do sultão. O Império Otomano tornou-se uma monarquia constitucional. O recém-nomeado sultão teve de prestar juramento perante o parlamento de respeitar a Constituição, além de trabalhar de acordo com a lei da Sharia e de ser leal à pátria e ao seu povo. Tudo isto, porém, não trouxe o resultado desejado, porque o povo que vivia sob domínio turco não queria ser subjugado. Sérvios, búlgaros, árabes, armênios e albaneses ainda não aceitavam o Estado otomano. Uma revolta eclodiu na Albânia, que se tornou independente. Tempos depois explodiu a Primeira Guerra Balcânica. E aí, meus amigos, o Império Otomano, que já estava fraco, teve que enfrentar a Sérvia, a Bulgária, Montenegro e a Grécia. O objetivo dessas nações balcânicas era conseguir as suas independências. E não deu muito bom não para os turcos otomanos. A galera perdeu ali soldados e civis na casa dos milhares.
No fim da guerra, o Império Otomano estava mergulhado no caos e o sultão estava mais perdido do que cego em tiroteio em briga de foice. Mas como diz o poeta Tiririca, o que tá ruim pode ficar pior. Bote no Tiririca, pior do que tá não fica. Um off-topic aqui é porque essa galera dos Balcãs, que durante o início do século XX ficou conhecido como barril de pólvora da Europa, e foi lá onde eclodiu a Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do Francisco Ferdinando, enquanto ele visitava Sarajevo, a capital da Bósnia. Mas o que acontece? Tempos depois, essa galera se uniu e formou a Iugoslávia, e durou até a década de 90. Quando veio a década de 90, a Iugoslávia se separou, só que não foi pacificamente, né? Rolou uma guerra ali, principalmente da Sérvia contra as nações ex-Iugoslávia. Nessa época a Sérvia lutou contra a Croácia, contra Montenegro, contra a Albânia, também contra a Eslováquia, entre outras nações que faziam parte da Iugoslávia. E mais de 30 anos depois do fim dessa guerra e do fim da Iugoslávia, essa galera que vive ali nos Balcãs não se dão bem contra a Sérvia. Inclusive, dá pra ver agora na Eurocopa que tá rolando na Alemanha. Quem é da Albânia, quem é da Croácia, quem é da Armênia, quem é Eslováquia, todo mundo xinga a Sérvia durante os jogos no estádio. Mesmo não jogando contra a Sérvia, mas eles estão no estádio, eles xingam a Sérvia. E eu também de você? E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou. Arreia! Inclusive a Sérvia está querendo que a UEFA puna para que eles se sintam mais seguros. E se não punir, eles ameaçam sair da competição. Outra coisa que rolou foi uma briga entre turcos e albaneses. A Albânia, que fazia parte do Império Otomano, que conseguiu a sua independência ali durante a Primeira Guerra Balcânica, um pouco antes. Então, até hoje tem reflexos históricos, sociais, políticos dessas nações balcânicas contra a Turquia. E isso é para você que fala que história não vale de nada, que não serve estudar história. Para vocês verem, uma competição esportiva, rola briga nessa galera aí, que é coisa que vem lá do século XVI. Mas enfim, bora continuar com o vídeo. O Império Otomano veio se arrastando ao longo do século XIX, perdendo cada vez mais território, à medida que as nações ali vizinhas percebiam que o Império estava enfraquecido. Mas como desgraça pouco é bobagem, veio a Primeira Guerra Mundial e acabou de desgraçar a desgracença que ocorria ali no Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial trouxe novas dificuldades e ameaças. A derrota mostrou uma coisa: o Império não poderia mais existir. No final da Primeira Guerra Mundial, o homem doente da Europa estava no campo dos perdedores, e as potências vitoriosas determinaram o destino dos turcos. O Império Otomano testemunhou a ocupação de Istambul pelos exércitos francês e britânico. Além disso, foi anunciado que a cidade e toda a zona do Estreito seriam retiradas do país e colocadas sob administração internacional. Pelo Tratado de Paz, a maior parte do Império Otomano foi saqueada pela França e pela Grã-Bretanha. Para o Império Otomano, tudo isto foi muito humilhante. Em uma palavra, o futuro era sombrio. As forças do colapsado Império Otomano, não dispostas a aceitar a completa derrota e destruição de seu outrora grande país, decidiram opor-se à nova ordem, o que surpreendeu e desencorajou tanto os vencedores como os derrotados. Em 1920, eclodiu uma guerra civil, na qual uma facção apoiou o sultão, que por sua vez foi apoiado pela Grã-Bretanha. Do outro lado estavam os nacionalistas, liderados por Mustafa Kemal Atatürk. Em 23 de abril de 1920, a Grande Assembleia Nacional em Ankara elegeu Mustafa Kemal como presidente. E desde então, Ankara tornou-se a capital da nação turca. E agora aquele seguidor que achava que Istambul era a capital da Turquia, vai cair da cadeira ao saber dessa novidade. Ajudado em armas pela Rússia bolchevique, Mustafa Kemal Atatürk deteve o exército do sultão. No entanto, este novo sistema de governo não poderia funcionar enquanto existisse um governo paralelo em Istambul, liderado pelo sultão otomano Mehmed VI. Ambos os governos, em Ankara e Istambul, reivindicaram a soberania do país, com objetivos abertamente conflitantes. No fim, Atatürk eliminou este problema em 1º de novembro de 1922, abolindo o Império Otomano, que existia desde 1299, e transferindo oficialmente o poder para a Grande Assembleia Nacional. Com isso, o homem doente da Europa não existia mais, e a Turquia nascia como herdeira do outrora grandioso império.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. E aí, agora eu fiquei com vontade de fazer um vídeo sobre a Iugoslávia. Foi uma nação que foi muito forte durante um período, inclusive o Tito, que foi um dos grandes líderes da Iugoslávia, botava medo no Stalin. Agora, imagina um cara que conseguia colocar medo no Stalin. Esse era Tito. E eu vou fazer um vídeo sobre ele aí no futuro próximo. Então se você quer um vídeo sobre a Iugoslávia e sobre Tito, comenta aqui que eu quero saber se vocês estão interessados. No mais, se eu esqueci de comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se eu errei alguma coisa, corrija aqui nos comentários também. Não esquece de deixar o joinha se você ainda não deixou. Se você não for inscrito, se inscreva e se torne membro do canal para receber vídeos exclusivos. No mais, falou!